O Jornal da Clube continua mostrando o sofrimento de quem depende do transporte público na maior cidade da macro-região. Desde o início da pandemia, os serviços em terminais foram encerrados. Um grande prejuízo para os usuários que não conseguem recarregar os cartões e nem usar os banheiros. Nada mudou no terminal urbano Mário Risse, que fica em Bonfim Paulista. Os banheiros continuam fechados, assim como o fraudário. Uma situação que gera muita indignação. Para o pessoal que está aqui, fica um pouco difícil ficar sem banheiro, né? Fica, claro. A pessoa chega aí, como é que faz? Não tem onde ir. Tem um nojento lá. Quem depende do transporte público ainda sofre com um outro problema que parece estar longe de uma solução. As bilheterias estão fechadas desde o início da pandemia. A única forma de recarregar o cartão seria usando essa máquina que aceita cartão de crédito. Mas não é uma opção para todo mundo. É o caso de Marcela, que trabalha em Bonfim Paulista. Agora, para recarregar o cartão, só no centro de Ribeirão Preto. Com isso, eu estou subindo de pé para trabalhar. Eu trabalho ali no Vila Real e tal, e eu tenho que subir e descer a pé. Porque não tem como eu gastar dinheiro a mais e chegar até Ribeirão Preto. Ela ainda afirma que a situação tem prejudicado quem trabalha nos condomínios de Bonfim Paulista. Eu não ligo de ir até a pé mais. Tem senhoras que são mais de idade, que trabalham em casa de família e tá bem difícil, sabe? E ainda para ajudar eles diminuíram os horários de ônibus, então tá mais superlotado ainda e eles não colaboram. O local onde carrega a carteirinha tá fechado, o banheiro tá fechado, trancado. E outra coisa, deveria ter um bebedor d'água aqui que não tem. Antigamente tinha água para a gente beber, agora não tem mais. Quer dizer, a vida vai voltando ao normal e por aqui tudo parado? Tudo parado, e os ônibus cada vez mais diminuindo também, né? Quer dizer, acaba atrasando a viagem? Acaba piorando tudo. A situação permanece a mesma também no terminal de ônibus que fica no bairro São José, na zona leste de Ribeirão. As bilheterias seguem fechadas, um problema que mudou a rotina de muita gente. Por conta da interrupção do serviço, Flávia agora deixa para recarregar o cartão perto do trabalho. Eu já carreguei aqui, tá? Eu carrego no shopping, que eu sou gerente do shopping, então eu carrego lá. Isso daí prejudica, é bom estar aberto, né? A gente sempre precisa, né, às vezes, de estar com dinheiro, a pessoa não tem cartão, então ela só tem dinheiro, ela precisa, né? Este advogado diz que não faz sentido a situação continuar a mesma com o fechamento dos serviços, já que a cidade está na faixa amarela, que permite o funcionamento de muitas atividades. Ele acredita que falta a atuação da Prefeitura e principalmente da Câmara, que deveria cobrar mais fiscalização da Transerp, responsável pelo gerenciamento do trânsito na cidade. É um contrato que não está sendo observado um dos princípios essenciais, que é o princípio da eficiência. Afinal de contas, haveria muito mais do que tempo suficiente em 5 meses para que o poder público se adaptasse às necessidades e, principalmente, prestasse o serviço, proporcionasse o serviço ao cidadão de uma maneira que não trouxesse prejuízo a ele, que não trouxesse esse mal-estar que a gente está observando aí, quando o cidadão que depende do uso do transporte público acaba se vendo aí desamparado. No entendimento do advogado, o caso pode ser levado ao Ministério Público e, se os problemas persistirem, o contrato poderá ser encerrado. Um olhar com mais atenção de órgãos como, por exemplo, o Ministério Público e a Câmara Municipal e, se for o caso, sim, o eventual rompimento do contrato com atribuição de responsabilidade ao consórcio ou à empresa aí, responsável pelo contrato. Não custava nada alguém ficar ali para ajudar, tipo, recarregar os cartões, porque é um vidro que tem ali. A pessoa vai estar protegida com álcool ali e tal, não vai ter contato físico com as pessoas. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. O consórcio Pró-Urbano não se manifestou. Já a Transerp informou que os terminais contam com equipamento de autoatendimento, onde o usuário pode efetuar recarga utilizando um cartão de débito ou também de crédito. No entanto, será encaminhada uma equipe para fiscalização aí nos terminais e, se necessário, medidas serão tomadas junto ao consórcio a fim de resolver o problema. Já a Câmara declarou que desde o início da pandemia trabalha para que a Prefeitura faça com que o consórcio cumpra integralmente o contrato e que mantenha 100% da frota e amplie a oferta também nos horários de pico.
Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o professor de Direito Administrativo, Tiago Marrara. Marrara, Ribeirão Preto já está, então, na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização há algum tempo e a gente percebe que os terminais continuam fechados. Isso é realmente um problema, uma incoerência, né? Boa tarde para você. Boa tarde, André. O serviço de transporte público é um serviço essencial, é um serviço que constitui um direito fundamental da população. E como nós já discutimos em outras oportunidades, sem transporte não existe acesso a trabalho e sequer existe acesso aos próprios serviços de saúde. Então é muito importante que o município zele para que esses serviços sejam mantidos adequadamente, mesmo durante a pandemia. A isso nós damos o nome de princípio da continuidade. Todos os serviços públicos devem respeitar esse princípio da continuidade. Tiago, a gente percebe que a população de baixa renda está sofrendo para recarregar os cartões. Muitos não têm cartão de crédito, de débito. Isso é uma falta de respeito com o usuário? Com certeza, André. Os direitos dos usuários de serviços públicos estão previstos em duas leis, na Lei Nacional de Mobilidade e na Lei Geral de Defesa dos Usuários. Os usuários têm que ter acesso a todos os serviços e qualquer suspensão de serviço tem que ser justificada e notificada, comunicada à população com antecedência razoável. Agora, André, é muito importante que os órgãos de fiscalização hajam. E nós temos muitos órgãos que podem exercer fiscalização. O primeiro deles é o próprio município, que contrata as empresas que prestam esse serviço. A Transerp tem um papel importante nisso. Em segundo lugar, nós temos a própria Câmara, que tem uma função de fiscalização natural, e o Ministério Público. Então, é preciso que todos esses entes atuem para verificar se os direitos dos usuários estão sendo garantidos, né? Tiago, é uma série de problemas que o Jornal da Clube mostra com relação ao serviço do transporte aqui em Ribeirão Preto. Então você tem os banheiros que vivem sujos ou fechados, a falta dos atendentes ali nos terminais, ônibus lotado, ônibus que não passa no horário que deveria passar. Passou da hora, então, da Prefeitura rever esse contrato com o consórcio? O principal responsável por contratos de transporte coletivo, André, é sempre o município, é sempre a Prefeitura. A Prefeitura é parte contratante e, portanto, ela tem o dever de fiscalizar o cumprimento dessas obrigações por parte da empresa e, em caso de descumprimento, a Prefeitura tem que abrir um processo administrativo para que a concessionária, para que as empresas que prestam serviço expliquem se existe uma razão para esse descumprimento e, se não houver uma justificativa razoável, aí cabe ao município aplicar sanções a essas empresas. Essas sanções podem ser multas, o município pode, até em situações mais graves, chegar a ponto de extinguir o contrato, como se falou aqui. Então, o município é o primeiro a agir e por isso que a Transerp tem um papel tão relevante nessa questão que foi narrada na reportagem. Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo, muitíssimo obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Obrigado, André. Um abraço, até a próxima.